Quarta-feira, dia 19 do mês de janeiro do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. A nossa vida, ela se resume em nascer, crescer e depois morrer. É assim com todo mundo. Algumas pessoas ainda se perguntam o que acontece depois da morte. Mas já está tudo explicado. É enquanto vivo que você decide o que vai acontecer com você depois da morte. Estamos começando um novo ano, estamos no primeiro mês de janeiro, já rumando para fevereiro. O passado já foi. Não há mais como mudar as coisas que você já fez. Mas há como você mudar hoje para que amanhã você não sofra. Tudo se resume em conhecer a palavra do Senhor. As pessoas que acreditam em Cristo e que vivem segundo o ensinamento de Jesus, estes serão mais que vitoriosos, mesmo que sofram os reveses deste mundo. Porque você sabe, eu sei, todos nós sabemos que não há como você colocar o pé em dois barcos. Certamente, se você fizer isso, você vai cair no abismo que não tem fim. É importante que você assuma a sua condição de cristão, da pessoa que ama a Cristo. E você vê como o mundo está andando, né? O mundo está aí de pernas para o ar. Por quê? Porque o pecado ele cresceu muito. As pessoas não dão mais valor aos ensinamentos da palavra. Tanto é que muitas igrejas, muitos pastores estão andando por um caminho que não é o caminho do Senhor. Mesmo antigamente já acontecia isso. Havia os falsos profetas, as pessoas que enganavam, que mentiam, que roubavam, tudo por causa da posição social, tudo por causa do dinheiro. E por causa disso, a maioria das pessoas eram enganadas. Hoje, 2022, não é diferente. Há um evangelho mentiroso, há o evangelho da facilidade, há o evangelho da prosperidade. Agora eu te pergunto, se você tem dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você certamente vai comprar algumas coisas. Se você tem muito dinheiro, você certamente vai investir em quê? Em carros, em motos, em viagens. Mas tudo isso vai te levar para onde? Para lugar algum. Porque você vai morrer algum dia. E tudo que você comprou com esse dinheiro vai ficar aqui. Mas a Bíblia relata que as pessoas que trabalham para Cristo terão um dinheiro que não será corroído, não será corrompido. É o que nós chamamos de galardão. Quando você trabalha para o reino de Deus, aí a coisa começa a mudar para você. Principalmente porque nós sabemos, você que conhece a palavra, você sabe que infelizmente a tendência é que as coisas piorem para esse mundo que você conhece. Vamos então para a palavra de Deus que nos esclarece a respeito disso. No livro que escreveu o profeta Ezequiel, no capítulo 15, no versículo 8, está escrito assim: tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Uma coisa que nós sabemos é que Deus é imutável. O que é que esta palavra significa? Nunca muda. Deus nunca muda. É o mesmo Deus que fez justiça entre Sodoma e Gomorra. É o mesmo Deus que fez com que o dilúvio acontecesse. É o mesmo Deus que, morto na cruz, disse assim, depois que ressuscitou e subiu ao céu: estarei contigo todos os dias. É o mesmo Deus que diz que este mundo pode passar, mas que as suas palavras não passarão. E a palavra diz assim: tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje nós estamos nessa mesma situação. Grandes transgressões estão acontecendo diante do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor, ela está cada dia sendo transformada, transgredida, mudada.
há várias vertentes de um evangelho que, sinceramente, eu nunca ouvi falar. Mas o que eu quero dizer é que há uma saída para isso. Há uma resposta para tudo isso e se encontra na verdadeira palavra do Senhor. Quando você vê essas coisas acontecendo, note que as pessoas que servem a Cristo, sempre haverá uma escapatória, sempre haverá um livramento, porque Deus tem compromisso com os filhos seus, ao contrário do que acontece aos filhos da perdição. Aquelas pessoas que não querem nada com Cristo, aquelas pessoas que vivem simplesmente por viverem e que pensam que por terem muito poder aquisitivo, estão imunes, estão isentas da fúria de Deus. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama todo pecador arrependido. Arrependimento é você não ter prazer nas coisas que você faz ou fez e deixar de fazê-las, deixar de praticar e tomar o rumo certo, que é servir a Cristo. O verdadeiro arrependimento, ele começa no coração da pessoa. Aí Jesus se manifesta. Todas as pessoas são chamadas a servir a Cristo. Cabe a nós aceitar ou não. Mas que você esteja ciente que as coisas ruins acontecem porque os pecados chegam de tal maneira diante de Deus que ele é obrigado a agir como o bom pai que sabe que tem que dar uma correção no filhinho rebelde. Nós que estamos vivendo aqui neste mundo, nós podemos fazer uma escolha. Ser o filho rebelde, que responde ao pai, responde à mãe, que vive a vida como acha que deve ser vivida, ou então aquele filho que conhece o pai que tem, que ama esse pai, que o ama mais ainda, e que principalmente vive segundo os mandamentos deste Pai Celestial.